Olá, seja bem-vinda à nossa segunda aula da Semana da Confeiteira de Sucesso, onde eu vou te ensinar a fazer um bolo lindo de 2 andares, desde a massa até a decoração, com super dicas para você que é iniciante dar um salto quântico na confeitaria e virar uma verdadeira confeiteira profissional e de sucesso. Além de tudo isso, eu vou te mostrar um caminho infalível para você faturar R$ 5.000 por mês produzindo e vendendo bolos e doces gourmet a partir da cozinha da sua casa. Ontem foi a nossa primeira aula, onde eu ensinei a minha massa secreta de milhões e o ponto correto do recheio. Um recheio delicioso para bolos perfeitos e de andares. Foram muitas dicas, então se você não assistiu a primeira aula, corre, pois todas as aulas elas são sequenciais e saem do ar na sexta-feira. E hoje é a nossa segunda aula. Eu vou te ensinar a fazer a montagem e prensagem do bolo de forma correta e profissional, para os seus bolos ficarem perfeitos, retinhos, com a estrutura correta para bolos de andares. Vamos fazer ainda as decorações que faremos com pasta americana e também irei te ensinar a fazer a cobertura de buttercream de merengue suíço, que além de dar um upgrade nos seus bolos, pois é delicioso, fácil de usar e é a cobertura queridinha do momento, pois é super versátil. Amanhã será a nossa terceira aula e é a aula mais importante, por isso não perca de jeito nenhum. Eu vou te ensinar a fazer a montagem do bolo de 2 andares perfeita, mais a decoração maravilhosa do bolo, tudo passo a passo com super dicas. Também irei falar sobre precificação e te mostrar a trilha infalível para você lucrar R$ 5.000 por mês com bolos e doces gourmet a partir da cozinha da sua casa. Também na terceira aula você vai ter a oportunidade única de entrar para a Escola da Confeiteira por um preço imperdível e ter acesso a todos os meus cursos de confeitaria. São mais de 10 cursos completos pelo preço de um. É isso mesmo, minhas confeiteiras de sucesso! É uma oportunidade única. Fica de olho nas mensagens do grupo do WhatsApp e também nos horários de abertura dos grupos para vocês poderem tirar as suas dúvidas. Não aceite mensagens de outras pessoas, somente dos administradores dos grupos, pois existe muita gente de má fé por aí. E já ia me esquecendo. Também... E outra coisa. E também irei sortear uma batedeira planetária incrível para quem entrar para a Escola da Confeiteira na quarta-feira. E para quem permanecer nos grupos até a sexta-feira, também irá receber uma apostila com as receitas e o conteúdo aqui da Semana da Confeiteira de Sucesso. E lembrando que as aulas saem do ar na sexta-feira, então aproveita bastante, assiste todas as aulas quantas vezes quiser para não perder nada. Então agora que os avisos já está dado, vamos à nossa segunda aula. Bora colocar a mão na massa! Então agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar luvas, porque para manusear o bolo assim, para ficar mais higiênico, mais fácil até de mexer, que a gente vai tocar muito no bolo, então vamos utilizar luvas, uma luva sem talco, pode ser de vinil ou de silicone, assim. Aqui eu já tenho então as minhas massinhas. Lembra que eu falei do saquinho de congelamento? Olha, é assim que eu deixo as minhas massas. Dentro desses saquinhos, de um dia para o outro, olha, continua massinha, para não ficar exposta ao ambiente, correndo risco de algum bichinho pousar e também de ressecar a sua massa. Então, olha, fica super fácil aqui condicionar suas massas aqui. Também já tenho os meus recheios todos. Eu já coloquei a quantidade do meu recheio todo dentro de saquinhos de confeitar. É muito importante a quantidade de recheio para este bolo. Eu utilizo 3 receitas do meu brigadeiro. Então você faz 3 receitas que vai dar para rechear bem recheado, certinho todo o bolo.
Então, já coloquei em sacos de confeitar e sem o bico mesmo, sem bico de confeitar. Só para facilitar na hora de aplicar o recheio. A caldinha que eu vou estar usando é uma calda. Eu uso essas bisnaguinhas, né? Para ficar mais fácil. A caldinha é de água mineral ou água filtrada, com um pouquinho, uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Já tá aqui no fundo, olha a minha essência de baunilha, eu só vou misturar. Porque a massa, o recheio já é bem saboroso, então a minha calda ela é somente mesmo para umedecer, tem essa função de umedecer o meu bolo e não adicionar mais sabor. Também para o meu bolo eu vou precisar de uma base de 15 centímetros, assim, olha, fininha, que vai ser a parte de cima do meu bolo. E também a base onde eu vou montar o meu bolo. A base final mesmo, onde que vai ser mesmo montado o bolo. Eu esqueci de falar para vocês que a minha massa, que vai ficar aqui por baixo, no andar de baixo, ela tem 22 centímetros de diâmetro. Então, eu utilizei para fazer os 3 discos de massa, 2 receitas da minha massa base que eu ensinei para vocês. E as minhas massas, apesar delas estarem retinhas, eu vou somente tirar um pouco dessa pele que fica aqui por cima, porque eu não gosto de ver essa pele na camadinha aqui do meu bolo, né? Quando eu corto meu bolo, eu não gosto de ver essa pelinha. Então, olha, com uma faquinha de serra eu somente retiro, assim, olha, não vou tirar nada do bolo, somente a casquinha, olha, fininha assim. Se o seu bolo não tiver nivelado, você usa um nivelador ou você nivela usando aí uma faca de serra. E pronto, vou fazer isso em todas as minhas massinhas. Então agora eu vou pegar a base do meu bolo de 15 centímetros. Vou aplicar um pouquinho do recheio aqui na base do bolo, somente para colar aqui a massa. Agora eu vou vir e vou colocar aqui o meu primeiro disco de massa. Aperta bem, vê se tá bem ajustadinho aqui nesse disquinho. E vamos colar literalmente aqui a massa nesse disco. Vou umedecer a minha massa com a calda. Não precisa exagerar demais também na calda, porque a massa ela já é bem molhadinha. É mais para umedecer o bolo, mas também não precisa exagerar. E vamos começar aqui aplicando. Olha, repara na quantidade de massa. Então, você vai cortar o seu saquinho de confeitar já mais ou menos na espessura aí que você vai colocar o recheio. Dá mais ou menos assim um dedo de recheio, bem generoso, olha, fica muito bom. Meus bolos são bem recheados, porém também é proporcional. Porque assim, a pessoa quer comer o bolo, né? Não é recheio com bolo. Então, você tem que prestar atenção nisso também. Vou colocar, então, o segundo disco de massa. Você olha, assim, para ver se está bem retinho, bem direitinho, olha. Vou umedecer novamente essa parte aqui de cima. E vamos vir com mais uma camada de recheio. Colocar o recheio em sacos de confeitar facilita bastante. Também não precisa de chegar o recheio muito até a beiradinha. E agora um detalhe, eu vou vir com a última camada de bolo, né? Então essa parte aqui vai ficar para cima. Então o que eu vou fazer? Vou umedecer essa parte aqui assim, ó, na minha mão. Que assim, dessa forma, o bolo ele vai ficar bem molhadinho. Aqui na parte de dentro também. Assim. E agora sim, eu venho e coloco ele com cuidado aqui por cima.
Vou ver se está tudo retinho, tudo dentro dos conformes. Vai olhando assim em todos os ladinhos. Olha para ver se está bem estruturadinho, a parte de cima também. Aperta para ficar bem direitinho. E pronto, olha. Meu bolo, ele já está montado. Agora, vamos fazer a prensagem desse bolo para ele ficar bem firme. Para prensar o meu bolo, eu vou estar usando essas tiras de acetato, que você encontra em lojas de produtos para confeitaria. Agora vem um pulinho do gato. Para a sua tira, ela não colar no seu bolo e no seu recheio, você vai pegar um pouquinho de desmoldante, não precisa ser muito, e vai aplicar na sua tira. Aplica na tira na parte que vai ficar em contato com o bolo, é claro, né? E vamos agora abraçar literalmente aqui este bolo com a tira. E vamos, olha, dar um abraço bem apertado no nosso bolo. Verifica novamente se está tudo retinho. Tudo dentro dos conformes. E aí a gente vem aqui no finalzinho e coloca uma fita cola, uma fita adesiva, para deixar o seu bolo bem abraçadinho, bem firmezinho assim. E sempre verificar se ele está reto. Isso é muito importante, se está tudo retinho. Porque essa parte aqui, se você prensa o seu bolo ele já torto, ele vai ficar torto depois. Então, tem que prestar bastante atenção. E pronto, pessoal. Meu bolo, olha, ele já está certinho, prensadinho. Então, eu vou vir umedecendo a parte de cima aqui do meu bolo, para o meu bolo ficar bem molhadinho, bem gostoso. E vou colocar um plástico filme aqui por cima, porque a gente vai levar esse bolo para a geladeira por no mínimo 6 horas. Isso mesmo. Olha que gracinha de bolo, vai ficar perfeito, bem recheado, bem gostoso e retinho, para a gente fazer uma excelente decoração. Esse bolo ele já tá, olha, montadinho, agora eu vou levar para a geladeira por no mínimo 6 horas. Então prontinho, pessoal, os nossos bolos eles já estão montados, perfeitamente montados. Então agora eu vou levar para a geladeira por no mínimo 6 horas, para que fique bem firme e bem montado, para aguentar aí, suportar o peso do bolo de andar. E não desmontar e nem desmanchar no transporte e por aí além. Então agora vamos fazer as decorações que nós vamos colocar no nosso bolo. Então, como o nosso bolo é para a semana confeiteira de sucesso, eu tenho aqui uma folha de papel de arroz, onde eu imprimi aqui uma batedeira e uma confeiteira. Então agora eu vou recortar, pois a gente vai colar essa decoração na pasta americana. O Buttercream, ele aceita muito bem decorações em pasta americana. Para trabalhar com a pasta americana, nós vamos precisar de aquecer, né, a pasta. Então a gente vai fazendo movimentos assim para ela ficar mais macia, para a gente poder abrir a pasta americana. Eu polvilhei um pouquinho de maisena, somente para a pasta americana ela não colar na mesa. E agora com um rolo de cozinha eu vou abrir a pasta americana em uma espessura assim mais para uns 3 milímetros. Assim, ó. Já está pronta aqui a nossa pasta americana. Eu já recortei, então, as minhas figurinhas, né, as minhas imagens. E agora, para colar
aqui na pasta americana, eu vou passar um pouquinho de água com CMC, assim com a ajuda de um pincelzinho. Vou passando, não precisa ser muito. Passa na imagem toda. E agora, olha, vou colar aqui na pasta americana. Agora, com o bisturi, eu vou simplesmente, olha, recortar aqui, contornando a imagem, só para ficar mais fácil de aplicar aqui a imagem no bolo. E você não pode molhar demais também o papel de arroz, porque senão corre muito risco de rasgar. E pronto, a nossa primeira imagem ela já está recortada. Eu vou fazer a mesma coisa com a confeiteira. Vamos agora, então, fazer o nosso buttercream de merengue suíço. Então, nós vamos começar fazendo o merengue suíço para dar continuidade aí no processo de fazer o buttercream. Para o nosso buttercream de merengue suíço, eu vou iniciar, então, o processo fazendo o próprio merengue suíço. Então, para isso, nós vamos precisar... Eu aqui estou fazendo 2 receitas. Então, nós vamos precisar, se você fosse fazer uma receita só, seria 170 gramas de claras de ovos em temperatura ambiente. E olha, pessoal, não pode cair nenhuma gotinha da gema. Tem que ser somente as claras e em temperatura ambiente, porque se tiver um pouquinho da gema, já vai estragar aí o seu merengue suíço. Muito cuidado na hora de separar a clara da gema. Não pode cair nenhuma gota da gema. E aqui, 270 gramas de açúcar. É o açúcar cristal mesmo, aquele que vem mesmo assim nos grãozinhos. Em uma panela, eu vou começar adicionando aqui as claras e o açúcar. Vou dar uma misturadinha aqui para as claras e o açúcar ficar bem envolvido já um no outro. E agora, feito isso, vamos levar a nossa panela em fogo baixo. Atenção, o fogo precisa estar bem baixinho para não correr o risco das suas claras cozinharem. Aqui a gente só quer diluir mais as claras e também fazer com que os grãozinhos de açúcar ele derreta. E é muito importante mexer sempre com uma boa espátula para evitar mesmo propriamente dito esse cozimento das claras. E tá vendo que ela tá assim muito viscosa? Ela tem que ficar mais fluida para que o nosso merengue ele fique no ponto correto. Então, quando estiver com os grãozinhos já completamente dissolvidos e a clara mais fluida, aí a gente já pode retirar aqui do fogo. Agora, olha, tá super pegajosa ainda. Então, vamos mexer sempre. Você não pode parar de mexer, porque senão corre o risco das claras cozinharem. E eu já venho mostrando o ponto certinho aqui desse merengue aqui para vocês. Vamos então fazer o nosso primeiro teste para saber se os grãozinhos eles já dissolveram. Então, você vai pegar aqui, olha, com as pontinhas do dedo, você vai pegar um pouquinho aqui do merengue, vai passar assim, olha. Se você não sentir mais os grãozinhos, você já pode retirar a panela do fogo.
o meu já está perfeito e repare, olha, que as claras elas já estão mais fluídas, olha. Já não está tão viscosa, pegajosa como estava antes. Então já podemos retirar aqui a nossa mistura aqui das claras e o açúcar do fogo. Então agora nós vamos pegar aqui essas claras e vamos transferir para o bowl da batedeira e vamos bater por mais ou menos 10 a 15 minutos na velocidade alta, até dar ponto de picos firmes. E pronto, pessoal! O nosso merengue suíço, ele já chegou no ponto. Já tá formando piquinho, já pode parar de bater. Olha que firme, que bonitão que tá. Bem brilhoso, bem bonito. Ah, e detalhe, viu? Esse buttercream, ele fica super suave e é muito saboroso. Fica uma delícia. Além de ser super fácil de trabalhar com ele, né? Vocês vão ver que facinho que é. Então, para isso, você vai precisar de 450 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. A manteiga, olha, precisa estar bem macinha, que senão não vai misturar, não vai bater e não vai ficar perfeito, né, no ponto correto. E também vamos precisar de uma colherzinha de chá de essência de baunilha somente para saborizar. Aqui na batedeira mesmo, a gente vai começar a bater aos poucos. Vou ir colocando a manteiga. E vou ir batendo em velocidade alta. Até que se misture e fique completamente homogêneo. Não tem erro nenhum. Pronto, pessoal. Olha como já bateu, já está firme, olha. Olha que maravilha. Você vira a espátula, não cai. Esse é o ponto aqui, olha, do buttercream de merengue suíço. Agora eu vou adicionar um pouquinho aqui de essência de baunilha, uma colherzinha de chá e vou bater somente até ficar homogêneo. Agora eu vou retirar um pouquinho aqui, olha, do buttercream, porque eu vou utilizar outras cores. Então já vou separar aqui um pouquinho, porque eu vou tingir de outras cores. E esse buttercream que ficou aqui, eu vou colocar o corante em gel rosa. Eu gosto dos corantes da marca Wilton, que além de ter cores bem bonitas, não dá sabor, não altera o sabor de nada. E vou bater até que o buttercream fique na cor homogênea. E olha, o rosinha já está homogêneo, já está lindo, já podemos, olha, cobrir o nosso bolo com essa maravilha aqui. Uma parte eu vou deixar branquinha mesmo. E essa parte eu vou tingir de azul. E aí, pessoal, gostaram dessa aula? Que aula show, não é? Você viu como é fácil fazer a montagem do bolo para o bolo ficar perfeito, com todos os segredinhos, aquela massa bem molhadinha, super estruturada, recheada, para fazer o bolo de 2 andares. E também o buttercream, gente, que delícia e fácil de fazer. E olha, vai dar um upgrade aí nos seus bolos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu te vejo amanhã. Amanhã é o dia D. Então, fica de olho porque amanhã vai ser uma aula incrível. Beijo e até a próxima!